Capítulo 6. A noite em uma caverna. Dissensão. Stannis decide. Um vento gelado começou a soprar sobre o lago. Nuvens de tempestade rolaram pelo céu vindo do norte, eliminando os espaços negros deixados pelas estrelas que haviam caído. Os companheiros se curvaram dentro do barco, apertando os mantos em volta deles enquanto a chuva caía. Caramon se juntou a Sturm nos remos. O grande guerreiro tentou falar com o cavaleiro, mas Sturm o ignorou. Ele remou num silêncio sombrio, resmungando de vez em quando consigo mesmo em solâmico. Sturm, ali, entre as rochas grandes, mais à esquerda, Stannis gritou apontando. Sturm e Caramon se esforçaram ainda mais. A chuva fez com que ficasse difícil avistar as rochas do ponto de desembarque. Por um momento, pareceu que eles tinham perdido o caminho na escuridão. Então, de repente, as rochas apareceram à frente deles. Sturm e Caramon deram a volta com o barco. Stannis pulou de um lado e o puxou para a praia. Chovia torrencialmente. Os companheiros desceram do barco molhados e gelados. Eles tiveram que carregar o anão. Flint estava duro como um goblin morto por causa do medo. Vendaval e Caramon esconderam o barco entre os espessos arbustos. Stannis guiou o resto do grupo subindo uma trilha que dava em uma pequena abertura na frente do rochedo. Lua Dourada olhou para a abertura indecisa. Parecia ser nada mais do que uma grande rachadura na superfície da rocha. Lá dentro, porém, a caverna era grande o suficiente para que todos eles se esticassem confortavelmente. Bela casa, Taslerhoff olhou à sua volta. Mas não tem muita mobília. Stannis sorriu para o Kender. É suficiente para esta noite. Eu acho que nem mesmo o anão vai reclamar. Se ele reclamar, nós o mandaremos dormir no barco. Tá sorriu de volta para o meio-elfo. Era bom ver o velho Stannis de volta. Ele estava achando seu amigo estranhamente mais temperamental e indeciso. Não o líder forte que ele se lembrava dos velhos tempos. Mas, agora que eles estavam de volta na estrada, o brilho havia voltado aos olhos do meio-elfo. Ele tinha saído de sua casca protetora e assumido a liderança, voltando a fazer o papel que estava acostumado a fazer. Ele precisava desta aventura para distrair a cabeça e esquecer seus problemas, quaisquer que fossem eles. O Kender, que nunca foi capaz de compreender o tumulto interno de Stannis, estava feliz pelo fato desta aventura ter surgido. Caramon carregou seu irmão para fora do barco e o colocou, da forma mais gentil possível, na areia macia que cobria o chão da caverna, enquanto Vendaval acendia o fogo. A fumaça rolou na direção do teto e saiu por uma rachadura. O homem da planície cobriu a entrada da caverna com folhagem e galhos de árvore caídos, escondendo a luz do fogo e mantendo a chuva do lado de fora de forma eficiente. Ele se encaixa bem, Stannis pensou enquanto observava o bárbaro trabalhar. Ele quase poderia ser um dos nossos. Suspirando, o meio-elfo voltou sua atenção para Raistlin, ajoelhando-se ao seu lado. Ele olhou para o jovem mago com preocupação. O rosto pálido de Raistlin, refletido na luz trêmula do fogo, lembrou o meio-elfo dos tempos que ele, Flint e Caramon quase não conseguiram salvar Raistlin de uma multidão cruel que queria queimar o mago na estaca. Raistlin tinha tentado desmascarar um clérigo charlatão que estava enganando os aldeões, roubando-lhe seu dinheiro. Ao invés de se voltarem contra o clérigo, os aldeões se voltaram contra Raistlin. E como Stannis havia dito para Flint, as pessoas querem acreditar em alguma coisa. Caramon estava ocupado com seu irmão, colocando seu manto pesado sobre os ombros dele. O corpo de Raistlin estava destruído pelos acessos de tosse e o sangue corria da sua boca. Seus olhos brilhavam febrilmente. Lua Dourada se ajoelhou ao seu lado, com um copo de vinho na mão. Você pode beber isto? Ela lhe perguntou gentilmente. Raistlin balançou a cabeça de um lado para o outro, tentou falar, tossiu e empurrou a mão dela. Lua Dourada levantou os olhos para Stannis. Talvez, meu cajado? Ela perguntou. Não, Raistlin disse engasgando. Ele moveu sua mão chamando Stannis para perto de si. Mesmo sentado perto dele, Stannis mal podia ouvir as palavras do mago. Suas frases eram interrompidas pelo seu esforço em respirar e pelos ataques de tosse. O cajado não vai me curar, Stannis. Ele murmurou. Não o gaste comigo. Se ele é um artefato abençoado, seu poder sagrado é limitado. Meu corpo era o meu sacrifício, em favor da minha mágica. Este dano é permanente, nada pode ajudar. A voz dele sumiu e seus olhos se fecharam. O fogo subitamente se levantou quando o vento envolveu a caverna. Stannis levantou os olhos e viu Sturm puxando as folhagens de lado e entrando na caverna.
meio que carregando Flint, que tropeçou por falta de firmeza nos pés. Sturm o deixou cair ao lado do fogo. Os dois estavam encharcados. Sturm estava visivelmente impaciente com o anão, e pelo que Stannis notou, com o grupo todo. Stannis o observou com preocupação, reconhecendo os sinais de uma depressão que algumas vezes acometia o cavaleiro. Sturm gostava do sistemático, do bem disciplinado. O desaparecimento das estrelas, o distúrbio da ordem natural das coisas, tinham-no afetado bastante. Taslerhoff envolveu o anão com um cobertor que se sentou encolhido no chão da caverna. Seus dentes batiam tanto que seu elmo chacoalhava. Barco! Era tudo que ele conseguia dizer. Tas lhe deu uma caneca de vinho que o anão bebeu avidamente. Sturm olhou para Flint desgostoso. Eu farei o primeiro turno de vigia, ele disse e se colocou na direção da entrada da caverna. Vendaval se levantou. Eu vigiarei com você, ele disse asperamente. Sturm parou, depois se virou devagar para encarar o alto homem das planícies. Stannis podia ver o rosto do cavaleiro, entalhado em relevo pela luz do fogo, linhas escuras esculpidas em volta da boca rígida. Apesar de ser mais baixo que Vendaval, o ar de nobreza do cavaleiro e a rigidez de sua postura fizeram com que os dois parecessem quase iguais. Eu sou um cavaleiro de Solâmia, Sturm disse. Minha palavra é minha honra, e minha honra é minha vida. Eu dei minha palavra lá atrás na hospedaria, que iria proteger você e sua dama. Se optar por contestar minha palavra, você estará contestando minha honra e, portanto, me ofendendo. Eu não posso permitir que esse insulto subsista entre nós. Sturm. Stannis estava de pé. Sem tirar os olhos do homem das planícies, o cavaleiro levantou a mão. Não interfira, Stannis, Sturm disse. Bem, que arma será? Espadas? Facas? Como é que vocês bárbaros lutam? A expressão estoica de Vendaval não mudou. Ele encarou o cavaleiro com os olhos escuros, intensos. Depois disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu não tive intenção de questionar sua honra. Eu não conheço os homens e suas cidades, e eu lhe digo honestamente, eu tenho medo. É o meu medo que me faz falar assim. Eu tenho sentido medo desde que o cajado de cristal azul me foi dado. Acima de tudo, eu tenho medo por Lua Dourada. O homem da planície olhou para a mulher. Seus olhos refletiam um fogo que brilhava. Sem ela, eu morro. Como é que eu poderia confiar? Sua voz falhou. A máscara impassível trincou e se esfarelou de dor e cansaço. Seus joelhos se dobraram e ele caiu para frente. Sturm o segurou. Você não poderia, o cavaleiro disse. Eu entendo. Você está cansado e doente. Ele ajudou Stannis a deitar o homem das planícies no fundo da caverna. Descanse agora. Eu ficarei na vigia. O cavaleiro empurrou a folhagem para o lado e, sem dizer outra palavra, saiu na chuva. Lua Dourada tinha escutado a discussão em silêncio. Ela tinha mudado suas minguadas posses para o fundo da caverna e ajoelhado ao lado de Vendaval. Ele a abraçou e a segurou perto de si, enfiando sua cabeça no cabelo ouro prateado dela. Os dois se acomodaram na sombra da caverna, enrolados na capa de pele de Vendaval. Os dois logo adormeceram, a cabeça de Lua Dourada descansando no peito de seu guerreiro. Stannis soltou um suspiro de alívio e se virou para Raistlin. O mago tinha caído num sono espasmódico. De vez em quando ele murmurava palavras estranhas na língua dos mágicos. Suas mãos se moviam procurando pelo cajado. Stannis olhou para os outros em volta. Taslerhoff estava sentado perto do fogo, separando cada um de seus objetos adquiridos. Ele estava sentado de pernas cruzadas, os tesouros no chão da caverna, em frente dele. Stannis conseguia distinguir anéis reluzentes, algumas moedas incomuns, uma pena de curiango, pedaços de cordão, um colar de contas, um sabonete decorado e um apito. Um dos anéis lhe pareceu familiar. Era um anel de fabricação élfica, dado a Stannis há muito tempo atrás, por alguém que ele guardava nas imediações de seu coração. Era um anel delicado, ricamente entalhado, com folhas de era douradas grudadas nele. Stannis aproximou-se do Kender, na ponta dos pés, sem fazer barulho, para não acordar os outros. Tas, ele tocou o Kender no ombro e apontou. Meu anel. É seu? Perguntou Taslerhoff com olhos inocentes arregalados. Este é seu? Estou contente por tê-lo achado. Você deve ter deixá-lo cair na hospedaria. Stannis pegou o anel com um sorriso irônico. Depois se acomodou perto do Kender. Você tem um mapa desta área, Tas? Os olhos do Kender brilharam. Um mapa? Sim, Stannis, é claro. Ele agarrou seus pertences, jogou todos eles de volta numa bolsa,
e puxou uma caixa de pergaminho feita de madeira entalhada à mão de uma outra bolsa. Ele tirou um punhado de mapas. Tanis já tinha visto antes a coleção do Kender, mas ele nunca deixou de lhe surpreender. Devia haver uns 100, desenhados em todo tipo de material, desde finos pergaminhos de pelica até uma enorme folha de palmito. Eu achei que você conhecia todas as árvores dessas redondezas pessoalmente, Tanis. Tasslehoff punha seus mapas em ordem, seus olhos se fixando de vez em quando em um favorito. O meio-elfo balançou a cabeça. Eu morei aqui muito tempo, ele disse, mas admito não conhecer nenhum dos caminhos obscuros e secretos. Você não encontrará muitos para Raven. Tass puxou um mapa do monte e o alisou contra o chão da caverna. A estrada Raven atrás do Vale de Solácia é a mais rápida, isso é certeza. Tanis estudou o mapa sob a luz do acampamento que se definhava. Você está certo, ele disse. A estrada não é somente a mais rápida, parece ser a única rota transitável por muitos quilômetros lá para frente. Tanto ao sul quanto ao norte de nós estão os Montes Carolis, não existe nenhuma passagem por lá. Franzindo a testa, Tanis enrolou o mapa e o devolveu. Que é exatamente o que o teocrata vai pensar. Tasslehoff bocejou. Bem, ele disse, guardando cuidadosamente o mapa de volta em sua caixa. É um problema que será resolvido por mãos mais sábias que as minhas. Eu estou nessa só pela diversão. Enfiando a caixa de volta em uma bolsa, o Kender deitou no chão da caverna, puxou as pernas para perto de seu queixo e logo estava dormindo o pacífico sono das crianças e dos animais. Tanis olhou para ele com inveja. Apesar de estar dolorido de cansaço, ele não conseguia relaxar o suficiente para dormir. A maioria dos outros já tinha dormido, todos menos o guerreiro que cuidava de seu irmão. Tanis caminhou na direção de Caramon. Vá descansar, ele murmurou. Eu olharei Raistlin. Não, o grande guerreiro disse. Esticando as mãos, ele puxou gentilmente um manto mais para perto, em volta dos ombros de seu irmão. Ele pode precisar de mim. Mas você tem que dormir um pouco. Eu dormirei, Caramon sorriu. Durma você um pouco, ama seca. Suas crianças estão bem. Olha, até o anão desmaiou de frio. Eu nem preciso olhar, Tanis disse. É provável que o teocrata seja capaz de ouvi-lo roncando lá em Solácia. Bem, meu amigo, este reencontro não era bem o que tínhamos planejado 5 anos atrás. E o que é? Caramon perguntou suavemente, olhando para seu irmão. Tanis deu um tapinha no braço do homem zarrão, depois se deitou, enrolou-se em seu próprio manto e finalmente adormeceu. A noite passou vagarosamente para aqueles que ficaram de vigia e rapidamente para aqueles que dormiram. Caramon substituiu Sturm. Tanis substituiu Caramon. A tormenta continuou com a mesma intensidade a noite toda, o vento batendo no lago, cobrindo-o com uma crosta branca de gelo. Relâmpagos cortavam a escuridão como árvores pegando fogo. Trovões ribombavam continuamente. De manhã, a tormenta tinha finalmente passado e o meio-elfo assistiu o dia amanhecer cinza e gelado. A chuva tinha parado, mas as nuvens de tempestade ainda estavam penduradas no céu. Nada do sol aparecer. Tanis sentiu uma sensação crescente de urgência. Ele não conseguia ver o fim das nuvens de tempestade se amontoando para o norte. Tempestades de outono são raras, especialmente com esta ferocidade. O vento era cortante também, e pareceu estranho que a tormenta tivesse vindo do norte, quando geralmente elas sopram para o leste, cruzando as planícies. Sensível aos costumes da natureza, o clima estranho incomodou Tanis quase tanto quanto as estrelas caídas de Raistlin. Ele sentiu necessidade de seguir viagem, embora ainda fosse muito cedo. Ele entrou na caverna para acordar os outros. A caverna estava fria e sombria naquela manhã cinzenta, a despeito do fogo aceso. Lua Dourada e Tasslehoff estavam preparando o desjejum. Vendaval de pé no fundo da caverna chacoalhava o manto de pele de Lua Dourada. Tanis olhou para ele. O homem das planícies ia dizer alguma coisa para a Lua Dourada, quando Tanis estava entrando, mas ficou calado, contentando sem olhar para ela de forma significativa enquanto continuava seu trabalho. Lua Dourada manteve os olhos abaixados, seu rosto pálido e perturbado. Tanis concluiu que o bárbaro se arrependera de ter se exposto na noite anterior. Eu temo que não haja muita comida, Lua Dourada disse, jogando um cereal dentro de uma panela de água fervendo. A despensa de Tika não estava bem abastecida, Tasslehoff completou, pedindo desculpas. Nós temos um pão, um pouco de carne seca, metade de um queijo embolorado e a aveia. Tika deve fazer suas refeições fora de casa. Vendaval e eu não trouxemos nenhuma provisão, Lua Dourada disse. Nós realmente não esperávamos fazer esta viagem.
Tanis estava quase lhe perguntando mais sobre sua canção e o cajado, mas os outros começaram a despertar assim que sentiram o cheiro da comida. Caramon bocejou, se esticou e se pôs de pé, andando na direção da panela para olhar. Ele grunhiu. Avelã? É tudo que temos? E vai haver menos para o jantar, Taslehoff riu sarcástico. Aperte seu cinto, você está engordando mesmo. O homenzarrão suspirou deprimido. Naquela manhã fria, o esparso desjejum foi desanimado. Sturm recusou as ofertas de comida e foi para fora continuar sua vigia. Tanis podia ver o cavaleiro, sentado numa rocha, fitando aborrecido as nuvens escuras que refletiam sua imagem como dedos delicados nas águas paradas do lago. Caramon comeu sua porção de comida rapidamente, engoliu a porção de seu irmão e depois se apropriou da porção de Sturm quando o cavaleiro foi para fora. Depois o homenzarrão sentou-se, esperando ansiosamente os outros terminarem. Você vai comer isso? Ele perguntou, apontando para a porção de pão de Flint. O anão franziu a testa. Taslehoff, vendo os olhos do guerreiro se dirigirem para seu prato, enfiou seu pedaço de pão na boca, quase sufocando no processo. Pelo menos isso o manteve quieto, pensou Tanis, contente com a pausa na voz estridente do Kender. Tas tinha atazanado Flint a manhã inteira, sem compaixão, chamando de Senhor dos Mares, companheiro do navio, perguntando a ele o preço do peixe e quanto ele cobraria para levá-los de volta através do lago. Por fim, Flint jogou uma pedra nele e Tanis mandou Tas lavar as panelas no rio. O meio-elfo foi até o fundo da caverna. Como você está esta manhã, Raistlin? Ele perguntou. Nós vamos ter que partir em breve. Estou bem melhor, o mago respondeu com a voz suave e sussurrante. Ele estava bebendo uma mistura de ervas que ele mesmo tinha preparado. Tanis podia ver pequenas folhas verdes como penas boiando na água quente. Elas tinham um odor forte e amargo, e Raistlin fazia caretas enquanto bebia. Taslehoff voltou para dentro da caverna pulando, batendo as panelas e os pratos de estanho para fazer bastante barulho. Tanis rangeu os dentes por causa do barulho. Começou a ralhar com Kender, depois mudou de ideia. Não ia adiantar mesmo. Flint, vendo a tensão nos olhos de Tanis, agarrou as panelas do Kender e começou a empacotá-las. O anão repreendeu Taslehoff. Ou eu te pego pelo topete e te amarro em uma árvore como uma advertência para todos os Kenders. Tas esticou a mão e arrancou alguma coisa da barba do anão. Olhe! O Kender levantou a mão alegremente. Alga marinha! Flint rugiu e tentou apanhar o Kender, mas Tas saiu de seu caminho com agilidade. Ouviu-se um som de farfalhar quando Sturm empurrou para o lado as folhagens que cobriam a entrada da caverna. Seu rosto estava sombrio e mal-humorado. Parem com isso, Sturm disse, olhando irritado para Flint e Tas. Seu bigode tremia. Seu olhar sério voltou-se para Tanis. Eu conseguia ouvir o barulho desses dois lá no lago. Eles vão atrair todos os goblins de Kryn para cima de nós. Nós temos que sair daqui. Para que lado nós vamos? Um incômodo silêncio se abateu sobre a caverna. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam para Tanis, com exceção de Raistlin. O mago estava enxugando sua caneca com um pano branco, limpando-a meticulosamente. Ele continuou trabalhando, os olhos voltados para baixo, como se estivesse totalmente desinteressado. Tanis suspirou e coçou a barba. O teocrata de Solácia é corrupto. Agora nós sabemos disso. Ele está usando a escória dos goblins para assumir o controle. Se tivesse o cajado, ele usaria em benefício próprio. Nós estamos procurando um sinal dos verdadeiros deuses há anos. Parece-me que existe uma chance de termos encontrado um. Eu é que não vou entregá-lo para aquela fraude em Solace. Chica disse que ela achava que os altos seguidores de Raven ainda têm interesse na verdade. Pode ser que eles sejam capazes de nos dizer algo sobre o cajado, de onde ele veio e quais são seus poderes. Tas, me dê o mapa. O Kender espalhou o conteúdo de várias bolsas no chão e finalmente encontrou o pergaminho desejado. Nós estamos aqui, na margem oeste do Lago de Cristal, Tanis continuou. Ao norte e ao sul de nós estão a continuação dos Montes Carolis, que formam o perímetro do Vale de Solace. Não existe passagens de uma cordilheira para a outra, exceto através do Passo de Berma, ao sul de Solace, que quase certamente está ocupada pelos goblins, comentou Sturm. Existem passagens mais para o nordeste. Isso é do outro lado do lago, Flint disse aterrorizado. Sim, a expressão no rosto de Tanis era impenetrável. Do outro lado do lago. Mas elas levam para as planícies, e eu não acredito que vocês queiram ir naquela direção. Ele olhou para a lua dourada e vendaval. Indo para oeste, a estrada para Raven passa pelo Pico das Sentinelas e pelo Cânion da Sombra.
Essa, para mim, parece a direção mais óbvia a se seguir. Sturme franziu a testa. E se os altos seguidores de lá forem tão maus quanto os de Solace? Aí nós continuamos para o sul, em direção a Qualineste. Qualineste? Vendaval fez uma careta mal-humorada. As terras élficas? Não. Os humanos são proibidos de entrar lá. Além do mais, o caminho está escondido. Um som sibilante e rouco interrompeu a discussão. Todos se viraram para olhar Raistlin enquanto ele falava. Existe um caminho. Sua voz era suave e irônica. Seus olhos dourados brilhavam na luz fria da manhã. As trilhas da Mata Escura. Elas vão diretamente para Qualineste. Mata Escura? Caramon repetiu atônito. Não, Tanis. O guerreiro sacudiu a cabeça. Eu luto contra os vivos em qualquer dia da semana, mas não lutarei contra os mortos. Os mortos? Taslerhoff perguntou ansiosamente. Diga-me, Caramon. Cala a boca, Taz. Sturme disparou. A Mata Escura é loucura. Ninguém que entrou nela voltou. Você nos faria receber esse prêmio, mago? Esperem, Tanis falou com firmeza. Todos se calaram. Até mesmo Sturme se aquietou. O cavaleiro olhou para o rosto calmo e pensativo de Tanis. Os olhos amendoados guardavam a sabedoria de seus muitos anos vagando pelo mundo. O cavaleiro tinha muitas vezes tentado resolver consigo mesmo por que é que ele aceitava a liderança de Tanis. Ele não passava, na verdade, de um bastardo meio-elfo. Ele não tinha sangue nobre. Ele não usava nenhuma armadura, não carregava nenhum orgulhoso escudo com emblema. Ainda assim, Sturme o seguia, amava-o e o respeitava, como não respeitava nenhum outro ser humano. A vida para o cavaleiro solâmico era uma mortalha escura. Ele não podia fingir que a conhecia ou compreendia, exceto através do código dos cavaleiros, pelo qual ele vivia. Est salarus ot mitas. Minha honra é minha vida. O código definia a honra e era mais completo, detalhado e rigoroso do que qualquer outro incrim. O código manteve-se verdadeiro por 700 anos, mas o medo secreto de Sturme era que algum dia, na batalha final, o código não tivesse respostas. Ele sabia que se esse dia chegasse, Tanis estaria ao seu lado, mantendo unido o mundo despedaçado. Por ora, Sturme seguia o código. Tanis o vivia. A voz de Tanis trouxe o cavaleiro de volta ao presente. Gostaria de lembrar todos vocês que este cajado não é nosso prêmio. O cajado pertence legitimamente à Lua Dourada, se é que ele pertence a alguém. Nós não temos mais direito sobre ele do que o próprio teocrata de Solace. Tanis virou-se para a Lua Dourada. O que a senhora deseja? Lua Dourada encarou Tanis, depois Sturme. Depois ela olhou para Vendaval. Você sabe o que eu penso, ele disse friamente. Mas você é a filha do líder. Ele se colocou de pé. Ignorando o olhar de súplica dela, ele saiu da caverna. O que é que ele quis dizer? Tanis perguntou. Ele quer que nós os deixemos e levemos o cajado para Raven, Lua Dourada respondeu com a voz baixa. Ele diz que vocês estão aumentando o perigo que corremos, que nós estaríamos mais seguros sozinhos. Aumentando o perigo? Flint explodiu. Porque se nós não estivéssemos aqui, eu não teria quase morrido afogado mais uma vez, se não fosse por... O anão começou a falar atabalhoadamente em sua fúria. Tanis levantou a mão. Chega, ele coçou a barba. Vocês estão mais seguros conosco. Vocês aceitam nossa ajuda? Eu aceito, Lua Dourada respondeu num tom grave. Pelo menos durante algum tempo. Bom, Tanis disse. Taz, você conhece o caminho pelo Vale de Solace. Você será nosso guia. E lembrem-se, nós não estamos fazendo um piquenique. Sim, Tanis, o Kender disse desanimado. Ele juntou suas muitas bolsas, pendurou-as em volta de sua cintura e sobre os ombros. Passando por Lua Dourada, ele se ajoelhou rapidamente e deu um tapinha na mão dela. Depois saiu pela entrada da caverna. O resto do pessoal juntou rapidamente suas coisas e seguiu atrás dele. Vai chover outra vez, Flint grunhiu, olhando para cima para as nuvens que desciam. Eu devia ter ficado em Solace. Ele saiu resmungando, ajustando o machado de batalha em suas costas. Tanis, que esperava por Lua Dourada e Vendaval, sorriu e balançou a cabeça. Pelo menos algumas coisas nunca mudam. Os anões estão entre elas. Vendaval pegou suas mochilas das mãos de Lua Dourada e as pendurou sobre o ombro. Eu me assegurei que o barco estaria bem escondido e seguro, ele disse a Tanis, a máscara estoica de volta em seu lugar, caso a gente precise dele. Uma boa ideia, Tanis disse. Se você for à frente, Vendaval acenou para ele. Eu irei atrás e cobrirei nossas pegadas.
Tanis começou a falar para agradecer o homem das planícies, mas Vendaval já tinha lhe dado as costas e estava começando seu trabalho. Subindo a trilha, o meio-elfo balançou a cabeça. Atrás dele, ele podia ouvir Lua Dourada falando suavemente em sua própria língua. Vendaval retrucou com uma palavra áspera. Tanis olhou Lua Dourada suspirar. Depois, todas as outras palavras ficaram perdidas, junto com o som das folhagens estalando, enquanto Vendaval dava um fim nas marcas da passagem deles.